Shabbat Shalom a todos, bom dia. Eu quero fazer um comentário, na verdade abrangendo um pouco de tudo, da Parashat Tzav também. Eu quero trazer aqui algo muito interessante e muito importante também, até para que a nossa perspectiva na Torá e em tudo que foi realizado antes da manifestação do Filho de Deus, antes da primeira vinda do Messias, faça mais e mais sentido. É essencial termos bem claro de que o mundo todo foi feito por causa do Messias, e que tudo é justificado através do Messias Yeshua e da crença nele. Obviamente, então, a vinda do Messias há cerca de 2000 anos não foi um simples prêmio referente a uma espera daqueles que o aguardavam e acreditavam no seu aparecimento ou na sua revelação, pois a expectativa de recompensa específica não é o princípio da fé aqui no caso, o princípio de fé, mas o ponto central da crença no Messias vem do fato que a sua chegada foi o objetivo de todo o serviço dos servos de Deus, desde o início da humanidade, passando então ali por Abraão, o povo de Israel, os profetas, juízes, enfim. Mas também foi o sentido de todo esse serviço exercido pelo sacerdócio levítico, com o erguimento ali do mexicano. Todo esse serviço também teve como objetivo a chegada do Messias. A gente tem que entender que sem o Messias e Yeshua, a criação e a própria Torá não tem sentido. Eu vou repetir, sem o Messias e Yeshua, a criação e a Torá não tem sentido. Isso é muito importante meditarmos, que sem o Messias a nossa fé é vã. E em 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo diz que se o Messias não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, sem o Messias e Yeshua como fundamento, a criação e a Torá acabam perdendo o seu sentido. Até mesmo no Talmud fala que antes de Deus criar o mundo, o Messias já existia. Em Colossenses 1, do 15 ao 17, o apóstolo Paulo diz assim, ele está falando aqui do Messias Yeshua, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então o Messias, Yeshua, o Messias, justifica toda a criação e todo o universo. Então a crença no Messias é muito importante. E a crença no Messias também faz parte dos chamados 13 princípios da fé judaica. E nós não só cremos, como diz o Shula, mas sabemos que o Messias é Yeshua, é Jesus, o Nazareno, que há cerca de 2000 anos se manifestou como homem em um momento único na história. Essa foi a sua primeira vinda. Então, onde ali ele se entregou pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia. Quando entendemos que o mundo, a criação e a Torá só tem sentido por causa do Messias, podemos então ir para as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 4, que diz assim, porque o fim da lei é Cristo, ou o fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Nas traduções das Bíblias temos aqui essa palavra fim, que às vezes dá um sentido errado, Só que no grego essa palavra tem muito mais o sentido de finalidade, ou seja, a finalidade, o sentido da lei é o Messias. Se você pesquisar, verá que até os sábios de Israel concordam com o que Paulo fala aqui em Romanos 10, verso 4. Então agora no profeta Daniel, capítulo 9, também fala de alguém que viria, que morreria, mas que selaria a visão e a profecia. Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então esse personagem aqui, além de cumprir a parte cronológica das 70 semanas, que abrange desde a época do segundo templo, da construção do segundo templo e a construção da cidade até o tempo em que ele seria morto, vindo então outro personagem que destruiria o segundo templo. Nós lemos aqui em Daniel 9 também sobre a missão desse personagem, que é o Mashiach, que foi cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Então assim
como o Messias é o sentido da Torá, ele também é o sentido das profecias. Se Yeshua não viesse, se Yeshua não tivesse vencido o pecado, se Yeshua não tivesse morrido no tempo determinado, sem pecado, nós não teríamos salvação. E o mundo todo estaria perdido. Tudo que vemos no livro de Levíticos, na Parashá Vaikra, por exemplo, na Parashá Tzav, toda essa ordem do Eterno e todo o trabalho ali exercido, através dos muitos sacrifícios ordenados por Deus, de nada valeriam, no sentido de frutos futuros. Os demais personagens também, os heróis da fé, que atuaram antes do Messias Yeshua, também estariam todos perdidos. Então, todos os ritos de sacrifícios estabelecidos por Deus, seja as ofertas por pecados, os demais ofertas, também sempre apontavam para o Messias. E sempre foram muito importantes, pois aproximavam sim os filhos de Israel ao Eterno. Só que quando Yeshua veio, o Messias veio, ele morreu no madeiro por nossos pecados, como o sacrifício perfeito e ressuscitou, ele selou a visão e a profecia, trazendo então justiça eterna, fazendo cessar a transgressão. Mas, irmão, a iniquidade e a injustiça ainda existem, correto? Sim, só que o ponto aqui é que se o Messias Yeshua tivesse sido derrotado pelo inimigo e tivesse pecado, o mundo estaria sem possibilidade de restauração. Estaria acabado, esse é o ponto. E todas as profecias futuras, como por exemplo, restauração de Israel, o mundo vindouro, era messiânica, todas essas profecias estariam sem a possibilidade de serem cumpridas. Mas como o Messias Yeshua veio, morreu e ressuscitou, ele selou todas as profecias. E também selou as profecias que ainda aguardam, um cumprimento. Com certeza todas elas serão cumpridas. E nada ou ninguém pode impedir isso. Ou seja, ele trouxe a justiça eterna. E tudo se concretizará de acordo com o plano do Eterno. Se o Messias Yeshua tivesse pecado, tudo isso estaria acabado. Por isso que o inimigo tentou de todas as formas derrubar Yeshua. E graças à ressurreição do Messias Yeshua, agora o inimigo está com seus dias contados. Agora ele tem um prazo, E ele foi vencido pelo Messias. Então agora nós temos disponível a justiça eterna. Se o Messias Yeshua não viesse e vencesse, todos os personagens da antiguidade, Moshe, Arão, enfim, Josué, os heróis da fé citado na carta aos Hebreus estariam todos perdidos. Todos os filhos de Israel, pense, todos os filhos de Israel que foram piedosos e faziam seus sacrifícios ali, de coração voltado ao Eterno, estariam perdidos. Tudo isso que vemos na Parashá Tzav, por exemplo, toda essa ordem do Eterno para estabelecer o sacerdócio levítico, todo esse serviço que então passa ali a ser executado em prol dos filhos de Israel, não dariam frutos futuros, não dariam frutos que permanecem. Todos antes de Yeshua não teriam como ser justificados. O mundo não poderia ser justificado e não existiria nem a ressurreição dos mortos. Não existiria o reinado do Messias, não existiria nem recompensa ou castigo, não existiria julgamentos. Mas o Messias trouxe a justiça eterna e o fim das transgressões. E por isso, todos esses sacrifícios anteriores que vemos detalhadamente, por exemplo, listados aí no livro de Vaikra, na Parashat Tzav, que foram feitos dentro dos padrões do Eterno, foram validados. E os que viveram piedosamente nesse tempo terão sim suas recompensas. Mas por outro lado, como eu falei, também poderá ser executado o castigo eterno, pois haverá julgamento. Então vejam como é muito forte a importância do Messias. E aí agora eu queria chegar nesse ponto, desculpe que ficou meio extenso esse comentário, mas eu queria chegar nesse ponto, que agora eu consegui pelo menos entender, espero que fique claro para todos, que trouxe um entendimento nas palavras do apóstolo Pedro, em Atos 4:12, onde ele diz que só no Messias Yeshua há salvação para todos os homens, todos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então, graças ao nosso Pai e Pai de nosso Senhor, Yeshua Messias, que através do seu Filho nos faz completos, nos traz plenitude, trazendo sentido à criação, sentido ao mundo e sentido à Torá, estabelecendo a finalidade da Torá e o seu cumprimento. Por isso que a Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. Ela estabelece os critérios para a bênção ou para a maldição.
ordena nossas vidas, né, trazendo justiça. E no final da Haftarah de hoje, né, que o Yaakov deu o início dela aqui, o Eterno, ele sabe, o Eterno ordena algo tremendo para nós, que devemos hoje, no espírito de Elias, apressar o retorno do Messias, a sua segunda vinda. Malaquias 3, do verso 22 ao 24, na Bíblia hebraica, e nas versões cristãs, Malaquias 4, do verso 4 ao 6, o Eterno sabe, o Eterno nos ordena, dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então que o Eterno use dia após dia cada um de nós para o pleno cumprimento dos seus propósitos através da sua Torá. Em nome de Yeshua. Amém.